O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Ao escutarem o que Jesus diz, muitos creem nele. E a estes ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Você não é salvo por permanecer na palavra de Jesus, mas você permanece na sua palavra por ter sido salvo. É isso que diferencia um verdadeiro discípulo de alguém que só professa ser cristão. Jesus diz ainda: conhecereis a verdade vos libertará. Mas como alguém pode ser livre colocando-se sob o senhorio de Cristo e entregando a Ele a direção de sua vida? Acaso liberdade não é ter o livre-arbítrio de fazer o que bem entender e ser dono do próprio nariz? Não. Primeiro porque a ideia de que alguém tenha livre-arbítrio é falsa. Ninguém faz suas próprias escolhas de livre e espontânea vontade. Adão pôde escolher, nós não. Desde a queda do homem, as nossas escolhas passaram a ser ditadas pelo pecado que habita em nós. Por isso Jesus diz que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ao pecar, você está sob a direção de sua velha natureza. Ao crer em Jesus, você é liberto. Mas nem sempre o cristão desfruta dessa liberdade. Se você ler a carta aos Romanos, verá ali uma progressão. Os primeiros capítulos dizem que ninguém busca a Deus, por sermos pecadores por natureza. Portanto, não temos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Nascemos configurados para escolher o mal. O capítulo 7 de Romanos diz que na carne, isto é, em nossa natureza, não existe bem algum. É só depois de receber nova vida, pelo novo nascimento, que você passa a desejar o bem, mas encontra em sua carne a tendência de fazer o mal. Você descobre que é um novo homem, porém com o corpo do velho homem atado a você. É nesse ponto que a alma clama e descobre a sua libertação fora de si mesma, em Jesus, e não em tentar domesticar sua carne pelos preceitos da lei dada a Moisés. Diz assim lá: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É no capítulo 8 de Romanos que Paulo explica como se ver livre da lei do pecado e da morte. Quando o cristão vive no espírito de Romanos 8, ele tem uma vida livre e de comunhão com Deus. Quando ainda se encontra em Romanos 7, tentando fazer sua carne obedecer à lei de Deus, ele vive frustrado. Isso quando não se transforma num hipócrita. Ser verdadeiramente livre é estar em Cristo e ser guiado por sua palavra aplicada pelo Espírito Santo. Do mesmo modo como um trem precisa estar nos trilhos e ser guiado por eles para correr livre. Um trem correndo fora dos trilhos não é livre, é um desastre. Nos próximos 3 minutos, os judeus retrucam que nunca foram escravos. Visite www.3minutos.net.